Segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. E começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de hoje. Bem, na sexta-feira iniciávamos a escuta daquilo que ocorreu, de fato, ontem em todas as igrejas católicas do mundo. A proclamação, a pregação, a meditação de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Um longo texto localizado na lógica do discurso da montanha, do sermão da montanha. Isto é, Jesus sintetiza, estrutura toda a sabedoria identitária cristã. Quando um católico se pergunta o que é ser cristão, basta que ele volte-se profundamente para meditar e praticar o sermão da montanha. Nesta unidade em particular, nós dizíamos na sexta-feira que ela é extremamente, é quase um embaraço para nós. Tudo aquilo que é dito, sobretudo na primeira parte da bem-aventurança, nos embaraça. Nos embaraça primeiro porque é de uma exigência de generosidade que em geral não temos. Nós somos sim, às vezes, generosos, uns por natureza, outros por esforço, por virtude. Mas Jesus não quer alguma generosidade em relação a Deus ou ao próximo. Ele quer toda a generosidade, a totalidade da generosidade, o que traduz-se em dar-se inteiramente a Deus e ao outro. Por isso ele começa com uma questão muito delicada, são os inimigos. Alguns criados por nós, outros eles se fizeram nossos inimigos, outros nem são nossos inimigos, são inimigos imaginários, que se cria para que tenhamos talvez uma dimensão de fronteira. Ele é de direita, eu sou de esquerda, ele é branco, eu sou preto, e assim por diante. E a inimizade aqui é uma forma de, às vezes, de autoproteção. Não quero ser o que o outro é, basta odiá-lo. Jesus coloca o imperativo como se fosse uma noite de tempestade e um raio fulminante caísse sobre nossa consciência. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos injuriam. Olha quanta atividade nobre. Amar, fazer o bem, abençoar e orar. Bem, de fato, pelos nossos, somos incansáveis de rezar, de abençoar, de amar o nosso próximo. Mas aplicar essas atividades, esta ação aos inimigos é inédito e estranho. Ouvimos com incredulidade. Aliás, eu dizia na sexta-feira, nem ouvimos. Tal ponto, não ouvimos mais. É como se Jesus estivesse dizendo alguma coisa que nunca vai ser feita mesmo, então. E a pergunta que se faz é por que Jesus exige de nós algo que parece impossível? O que significa essa exigência? Bem, eu às vezes, confesso, sou chato, porque acho que a linguagem, quanto mais precisa ela for, mais abrangente ela é e diminui aquele espaço inevitável de confusão, de mal-entendido, de má comunicação. Então, por exemplo, o ato de contrição, que muitos meus colegas não exigem mais, a ponto das pessoas adultas esquecerem o ato de contrição dito após a confissão, à espera da absolvição. Foram dois problemas, na minha opinião. Primeiro, aquela redução dita infantil, como se as crianças não tivessem um cérebro jovem, capaz de usá-lo com muito poder, né? Meu Jesus, meu bom Jesus, como assim? Subtraindo ao próprio daquela oração palavras e conceitos e atitudes fundamentais. Mas um que eu noto ainda mais, com mais dificuldade, é o final. Quando nós dizemos algo parecido, não dizemos, prometemos, formulamos em forma de promessa algo que parece tão impossível quanto amai os vossos inimigos. Nós dizemos, nesta distorção linguística, ajudar-me, não quero mais pecar. Ou não quero mais pecar. Quando dizem, em geral, para mim não vale. Foi um motivo simples, né? Mas a oração previa a palavra
pela vossa graça. A vossa graça me permitirá não mais pecar. Ao menos deste pecado, confessei. Ora, esta graça é exatamente a experiência que está relacionada a esta antípoda: amar inimigos, orar pelos que odeiam, melhor, orar pelos que nos perseguem, injuriam, abençoar os que nos amaldiçoam. Bem, tudo isso é impossível sem a graça de Deus. Com a graça de Deus, que se chama Cristo, os inimigos foram perdoados. Tomo carona na expressão de São Paulo, que diz: Deus nos enviou o seu Filho quando ainda éramos inimigos de Deus. Porque esse é o pecado, inimizade com Deus. Com todo o absurdo que isso pode parecer, e de fato o é. O primeiro desafio de quem vive na graça de Deus, e ao mesmo tempo é o grande milagre, é que somos capazes de obedecer a Deus, porque Deus constrói a obediência através da redenção da cruz. Nós nem somos obedientes porque queremos ou podemos, apesar de desejarmos e buscarmos. Somos obedientes porque a graça de Deus recuperou em nós a obediência. Foi para a liberdade, de São Paulo aos Gálatas, foi para a liberdade que fostes libertados. E, portanto, não há por que medir forças humanas para tarefas ingentes. O modelo disso está ali, no diálogo entre a Virgem Maria e São Gabriel, quando ele diz: serás mãe, ó Virgem. E ela diz: impossível, não conheço homem. E o anjo conclui, não só em relação a ela, não só em relação a Santa Isabel, mas em relação a tudo. A Deus, nada é impossível. A sentença é impossível, aparentemente: amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem, fazer o bem a quem injuria. Tudo isso, que parece tão patético, é alcançável através da graça de Deus. Por isso, almejar a graça. Graça que significa, de um lado, Deus Ele mesmo. Deus é graça, é haris, né? Graça que significa os dons de Deus que nos possibilitam, que nos mobilizam e nos tornam aptos para cumprir sua vontade. Já que a redenção, de novo, voltamos à primeira teologia da redenção, produzida nos textos de São Paulo e nas cartas, ele é muito claro, sobretudo em Efésios, quando ele diz: éramos dois povos, e ele fez de dois povos um único povo. Terminou com a rivalidade. Não há mais grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem grego, nem bárbaro. Esta separação foi destruída. Pelo contrário, a cruz de Cristo é ponte. Por isso, ouça esse domingo mais uma vez, ouça essa semana, fale para você mesmo, repita o mandamento de Cristo: ama os teus inimigos.